Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 8º ano de Língua Portuguesa, texto 14 do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é crônica, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF69LP47 e EF69LP51 e os descritores D1 e D10. As habilidades destacadas referem-se à análise em textos narrativos ficcionais das diferentes formas de composição próprias do gênero textual crônica e ao engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas da crônica e as configurações da situação de produção. Os descritores, por sua vez, correspondem à localização de informações explícitas e à identificação do conflito gerador do enredo e dos elementos que constroem a narrativa. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias de crônicas de autores renomados, cujos temas pertençam ao centro de interesse dos alunos. Esses recursos contribuirão para o levantamento de hipóteses sobre o gênero textual crônica e proporcionarão a apreciação de crônicas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A predição, através do título do texto, pode ser muito instigante para os alunos e, já nesse momento, pode antecipar valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, visto que se trata de uma situação inusitada, um acontecimento que pode mobilizar conhecimentos prévios relacionados às leis e aos bons costumes. Além disso, pode estimular a criatividade e a imaginação. Proponha um rico momento de troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Realizem a leitura da Superdica, com fluência e entonação adequadas e finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2 Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente exemplares de dicionários, que servirão à ampliação do vocabulário dos alunos e uma compreensão mais ampla do texto, tendo em vista o universo temático e as escolhas lexicais do autor da crônica. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao anteciparem características do gênero textual, vocês podem proporcionar uma leitura orientada para os objetivos da crônica, que é o entretenimento, e atenta às particularidades desse gênero textual, tais como o número reduzido de personagens, a narrativa curta, a linguagem simples e a abordagem de fatos do cotidiano. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Para a realização da leitura compartilhada, sugerimos que sejam divididos previamente entre os alunos os papéis de narrador e dos personagens. Essa estratégia de leitura possibilitará que os alunos possam verificar e compreender os discursos diretos, indiretos e indiretos livres, bem como os recursos linguísticos de sinalização desses discursos no texto, isto é, o emprego de travessões e as aspas dos verbos de elocução. As questões 2 e 3 enfocam o reconhecimento da finalidade do gênero textual e de outras características da crônica, e também a identificação dos elementos da narrativa. O tempo na narrativa não é especificado. Desse modo, os alunos poderão considerar pistas no texto, como a existência de um cobrador que levará a conta, fato que parece ultrapassado, visto que as cobranças hoje são predominantemente enviadas por e-mail e aplicativos ou pelos correios. A referência bibliográfica também indica um ano de publicação que pode ser apontada como indicativo de tempo. No entanto, é preciso conversar com os alunos sobre a origem da crônica e a relação que ela tem com o tempo narrativo que se emprega nela. Nesse sentido, ressaltem que esse gênero textual está originalmente vinculado aos jornais e revistas, ou seja, o tempo na crônica está intrinsecamente atrelado ao tempo destes meios de comunicação, o presente. Incentivem que os alunos realizem a análise das palavras desconhecidas no texto e a inferência dos sentidos delas pelo contexto. Para tanto, orientem-os a localizar a palavra no texto, analisar a situação na qual foram inseridas e realizar uma compreensão global do sentido expresso, para depois inferir o sentido específico do vocábulo. Após o levantamento de hipóteses dos significados, promovam as pesquisas com os dicionários. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Recomende que os alunos identifiquem outras palavras cujos sentidos são ignorados por eles, tais como ponderou, cautela, precipitou-se, desvairado, precipitadamente, dentre outras possibilidades que podem ser sinalizadas durante a tarefa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. A BNCC aponta a habilidade de elaborar texto teatral a partir da adaptação de crônicas, dentre outros gêneros textuais, indicando as rubricas para a caracterização do cenário, do espaço, do tempo, explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação, reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tipos de narrador, explicitando as marcas de variação linguística e retextualizando o tratamento da temática. Nesse sentido, vocês podem promover uma leitura encenada do texto usando a configuração empregada na leitura compartilhada da atividade anterior, na qual haviam sido divididos os papéis de narrador e personagens. Assim, pode ser promovido um momento de apreciação e entretenimento alinhado ao desenvolvimento de habilidades de leitura, escuta e oralidade.
Outra ideia de abordagem para essa leitura é o conceito de crônica visual, também apontado pela BNCC na habilidade EF 89LP35, que se refere à capacidade de criar crônicas visuais, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos específicos típicos do gênero narrativo pretendido. Nessa lógica, após a leitura da crônica, pode ser feita uma proposta de releitura e recriação da crônica escrita, transformando-a em uma crônica visual. Avaliem a possibilidade de execução dessa sugestão. Além das questões que estimulam as capacidades de localização de informações explícitas e inferências de informações implícitas, a questão 2 potencializa o exercício e a formação do leitor fruidor, apontado pela BNCC como aquele que é capaz de se implicar na leitura dos textos, de desvendar suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura, visto que os alunos refletirão sobre os sentidos e conexões que a crônica estabelece com a sua vida pessoal, seus valores e crenças, extraindo dela uma lição. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A habilidade de analisar nas crônicas as diferentes vozes no texto requer a compreensão de foco narrativo, que consiste no elemento responsável por esclarecer ao leitor o ponto de vista utilizado na narrativa. Atendendo a essa exigência, o texto do quadro Quer Saber Mais apresenta os tipos de narrador, descrevendo suas particularidades. Conversem com os alunos sobre isso, esclarecendo as possíveis dúvidas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 3, 4 e 5. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Para garantir o planejamento de uma crônica alinhada aos propósitos desse gênero textual e a sua construção composicional, é necessário assegurar a compreensão dos elementos da narrativa, da configuração do tempo e do espaço e da construção dos personagens, dos diferentes modos de se contar a história e da polifonia própria das narrativas, sintetizadas no quadro Só para Lembrar. Revisem esses conceitos com os alunos. Tendo compreendido as restrições temáticas, composicionais e estilísticas do gênero textual crônica e as configurações da situação de produção dela, o engajamento dos alunos no processo de planejamento se torna mais consciente e eficiente, viabilizando uma produção exitosa do texto. Considerando que a crônica é uma espécie de recorte da realidade diária, vocês, professores, podem propor um passeio pela escola e a observação de diferentes espaços escolares,
como o pátio, a biblioteca, a entrada e saída dos alunos ou professores, o refeitório, dentre outros ambientes, aprimorando o hábito de observação do cotidiano e captando os momentos que podem ser ressignificados através desse gênero textual. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, além da sugestão já descrita nas orientações para o planejamento, sugerimos também o uso de ferramentas colaborativas, mencionadas pela BNCC na habilidade EF 89 e LP 35, para a criação de uma crônica coletiva. Para tanto, os alunos podem se dividir em grupos conforme a afinidade de temas que tenham escolhido para a elaboração dos textos. A situação de escrita colaborativa permite observar o processo de criação e as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução dos problemas que aparecem e que exigem negociação de sentidos, de estruturação e de organização das ideias. Nesse sentido, essa atividade possibilita reflexões sobre a linguagem que não são realizadas na escrita individual, promovendo maior desenvolvimento de habilidades leitoras e escritoras. Caso não seja possível o uso dessas ferramentas digitais, pode-se realizar a escrita colaborativa com o uso da folha de papel tradicional. Analisem as condições de execução dessa proposta com os alunos. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. A proposta de autoavaliação da escrita na atividade 6 enumera critérios relacionados aos elementos essenciais da narrativa, o estabelecimento da coerência e da coesão, a manutenção do interesse e atenção do público durante a leitura e o domínio da norma padrão da língua portuguesa, em específico, pelo atendimento às convenções da escrita, pontuação, margens e legibilidade. Ampliem os critérios avaliativos conforme as necessidades e os conteúdos estudados, como concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, acentuação, translineação e separação silábica, ortografia, dentre outros. Não esqueçam de adaptar o projeto de revisão dos textos caso tenham utilizado a estratégia de escrita colaborativa. Tendo isso em vista, realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1, 2 e 3. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo!